Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Fábio e é o seguinte, eu resolvi gravar esse vídeo, estou gravando no celular mesmo aqui, é um papo super informal, é uma conversa completamente diferente das que vocês estão acostumados a ver aqui no canal do YouTube, porque você já pode ter percebido pelo título que eu quero falar um pouquinho sobre a síndrome do pânico. Por que eu resolvi falar sobre isso? Porque eu estou nesta semana lançando um projeto, a versão 2.0 de um projeto, e neste projeto eu fiz um vídeo onde eu falei um pouco sobre a minha experiência com crises de pânico e eu percebi que muitas pessoas, surpreendentemente, muitas pessoas que estão no Brasil estão passando por esse tipo de situação. Eu recebi várias mensagens, eu vi vários comentários de pessoas falando sobre síndrome do pânico, sobre ansiedade, sobre depressão, sobre outras doenças mentais e eu gostaria de... Eu resolvi gravar esse vídeo não vai ser editado, esse vídeo vai ser provavelmente muito longo, então se você não está interessado, se não é este o seu problema, pule para um próximo vídeo quando eu voltar a falar sobre cidadania italiana, porque aqui eu quero compartilhar, eu quero abrir o coração e contar para as pessoas, para que elas entendam o que elas estão enfrentando e como que elas podem superar isso, porque sim, isso é possível. Bom, há 12 anos atrás, mais ou menos em 2005, eu estava numa locadora, na época ainda existiam locadoras, eu estava numa locadora buscando fitas no final de semana para assistir um filme, DVDs, enfim, e eu me senti mal, eu comecei a ter uma palpitação muito grande e eu não entendia bem o que estava acontecendo, eu achei que estava tendo uma pressão, queda de pressão, alguma coisa assim. E eu larguei os vídeos do jeito que eu tava, fui pra casa. Eu lembro que eu cheguei na época, minha ex-esposa falou: o que aconteceu? Eu falei: nossa, eu comecei a me sentir mal e tal. Ela mediu minha pressão. A mãe dela já tinha problemas de saúde, então ela tinha todos os equipamentos. Então ela mediu minha pressão, mediu glicose e não acusou nada. Eu falei: nossa, então, sei lá, foi um mal-estar. Passadas algumas semanas, eu tava dirigindo, eu sou de São Paulo, então eu tava dirigindo, voltando do centro de São Paulo. No meio da Radial Leste, eu tive uma outra crise. Eu comecei a passar mal, comecei a tremer, comecei a suar, do nada, sem nenhum pré-aviso. E eu achei que eu ia desmaiar. E o trânsito estava todo parado e eu comecei a ficar desesperado, pensando, se eu passar mal agora, eu estava sozinho, se eu desmaiar aqui, se eu passar mal, sei lá o que eu tô tendo, como que as pessoas vão vir me acudir, como que vão vir me socorrer? Enfim... foi muito ruim, mas eu não tinha o que fazer. Eu fiquei ali, eu lembro que foi uma eternidade, eu não lembro quantos minutos que isso durou, mas eu lembro que assim que eu pude, eu saí da Radial Leste, peguei uma outra rua, parei o carro, tentei descansar, tentei entender o que estava acontecendo e dali eu comecei a ter várias crises dessas. Só que eu não sabia que era crise de pânico, porque há 12 anos atrás ninguém falava sobre crise de pânico. Não existia nada sobre isso, no Brasil pelo menos. E eu lembro que eu comecei a ficar desesperado porque o que aconteceu? Depois da minha primeira crise no carro, todas as vezes que eu saía de carro sozinho, eu tinha novas crises. E o que é uma crise de pânico? Muita gente, primeira coisa, se você está assistindo esse vídeo, você nunca sofreu disso, mas alguém próximo de você sofre, é a primeira coisa que você precisa entender. Isso não é frescura. Os sintomas que uma pessoa com pânico sente são reais. São sensações reais. Ela normalmente tem palpitação, ou seja, ela sente o coração batendo muito forte, como se ele fosse sair do peito. As mãos começam a suar. Você fica pálido porque o sangue se concentra no coração, por isso que os seus membros eles começam a ficar pálidos. A boca fica seca. Então são situações, são sensações físicas que vêm, daqui a pouco eu vou explicar por que isso acontece. Então eu comecei a ter isso, eu não entendia e eu não era uma pessoa de ir médico, eu nunca tinha ido num hospital fazer exames, eu tinha 30 anos e eu nunca tinha tido esse tipo de coisa, eu não tinha esse hábito. Fui no médico. Primeira coisa que as pessoas começaram a dizer, olha, isso provavelmente é crise de labirintite, então fui no médico, fiz exames de labirintite, deu tudo certo. Fiz exames de sangue, de repente você está com anemia, todos os resultados perfeitos.
Aí eu comecei a fazer todos esses exames e aí eu comecei a ficar desesperado porque ninguém sabia o que eu tinha. E eu queria um diagnóstico para poder me curar. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei num momento tão difícil porque isso começou a me prejudicar profissionalmente. Eu não conseguia mais trabalhar, não conseguia mais sair de carro. Então eu comecei a evitar determinadas situações. Por exemplo, quando eu não tinha como evitar uma situação, eu tinha que sair de carro para ir em algum lugar, eu sempre ficava do lado esquerdo da pista e era eu ver um sinal amarelo, eu já começava a ter crises de novo. Então eu começava a me sentir mal, achando que eu ia desmaiar. E não acaso muita gente diz que quando você tem uma crise de pânico, ela também é chamada do medo do medo. Porque você começa a ficar num estado de alerta, esperando que vá acontecer novamente alguma coisa. Então você fica com medo do medo que você vai sofrer. Porque o medo que a gente tem enquanto a gente tem uma crise de pânico, a gente acha que a gente vai morrer. A qualquer momento a gente acha que a gente está morrendo, que a gente vai desmaiar e vai morrer. Então a gente começa a ficar com medo de acontecer alguma coisa. Nunca aconteceu nada, eu nunca desmaiei, eu não morri obviamente, mas é assim que funciona. Bom, passados alguns meses com isso, as coisas começaram a ficar difíceis, eu comecei a não ir, cada vez eu tinha uma escola de cursos profissionalizantes na época, então as coisas começaram a me prejudicar, não conseguia mais acompanhar e cuidar da minha empresa. E para vocês terem, aí fiz exames, fiz eletrocardiograma, fiz eletroencefalograma, se eu não me engano, esse é o nome que a gente faz lá, coloca os negocinhos na cabeça. Tive uma crise no meio do exame e não acusou nada no exame. Para vocês terem uma ideia, essa coisa é tão complicada que eu cheguei a ponto de um dia me ver pensando, cara, tomara que eu tenha câncer, porque pelo menos eu vou saber o que eu tenho para poder me curar. Para vocês terem uma noção de que não é uma coisa qualquer. Bom, finalmente, aí alguém, na verdade a minha ex-esposa na época falou assim, olha, será que você não está tendo crises de pânico? Você não está tendo síndrome do pânico? Eu lembro que a minha primeira reação foi, vira essa boca para lá. Eu não sabia o que era, eu não sabia do que se tratava. Falou assim, olha, vai num psiquiatra, vai conversar com... E aí começam os problemas. A nossa ignorância, né, os preconceitos que nós temos. Eu lembro que quando falaram, bom, para você saber se você tem ou não crise de pânico, você precisa ir num psiquiatra. E a minha primeira reação foi, eu não sou louco, eu não sou retardado, eu não tenho doenças mentais, por que eu vou num psiquiatra? E eu demorei muito tempo para entender, até que eu consegui, não aguentando mais, eu falei, eu vou num psiquiatra. Eu tinha plano de saúde da empresa na época, fui no psiquiatra e falei, olha doutor, tá acontecendo isso, e eu tô tendo crises de pânico, eu acho que são crises de pânico. Ele até brincou na época, falou, não, você já tá se autodiagnosticando, vamos ver. Aí ele começou, me explicou, falou, olha, tudo que você está me dizendo são realmente fortes indícios que você tem crises de pânico, você está com síndrome do pânico. Porque meu trabalho é extremamente... Enfim, eu era empresário, eu tinha uma empresa, eu tinha mais de quase 50 funcionários sob minha responsabilidade, sem contar que eu tinha vários outros projetos grandes, eu estava crescendo dentro da rede que eu estava, enfim. E ele falou assim, bom, nós vamos começar então com o tratamento. O tratamento ele consiste em 2 medicamentos. É um antidepressivo e um ansiolítico, ambos tarja preta. E aí vem o segundo preconceito. Eu não posso tomar tarja preta porque remédio de tarja preta vão me deixar lesados ou vão me deixar... Isso vai criar dependência, etc. Bom, comecei a tomar e aqui eu quero então abrir um parênteses para explicar para vocês. Voltando um pouquinho. O que é a síndrome do pânico? Imagine o seguinte... Quando nós temos um problema, nós nos vemos numa situação difícil, imagina uma seguinte situação, você está presenciando um assalto. Você está vendo ali que tem ladrões que estão assaltando uma pessoa e a qualquer momento, de repente, esse ladrão pode olhar para você e tentar te assaltar. O que acontece fisicamente com a gente? Primeira coisa, nosso coração parece que vai sair pela boca. A gente começa a ficar desesperado, a gente fica branco, pálido. Por quê? Porque todo o sangue, o nosso corpo, todo o sangue está indo para o coração. Exatamente porque o objetivo do nosso corpo, né, é fazer com que você, naquela situação de perigo, fuja, escape, faça alguma coisa. Então, por isso que a gente fica pálido, a gente começa a suar, a gente começa a tremer,
né? Quem já, por exemplo, passou por um acidente, alguma situação assim, que você não consegue mais continuar andando, das suas pernas tremendo de tão, né? Que você, aquela situação absurda. É exatamente tudo isso que acontece numa situação de perigo. Todas essas situações físicas, elas são enviadas através dos nossos neurônios, tá? Eu tô falando isso de uma forma extremamente simples, eu não sou médico, mas é assim que eu aprendi sobre a síndrome e é por isso que eu quero explicar para vocês de forma extremamente simples, sem tecniquez aqui. Bom, quando tudo isso, os nossos neurônios, nossos neurotransmissores mandam isso para o nosso corpo, ele praticamente está dizendo, cara, você está numa situação de perigo, corra, faça alguma coisa, suma. A crise de pânico é uma disfunção dos nossos neurônios, o nosso cérebro está dizendo para a gente, cara, você está numa situação de perigo, corra, mandando para o nosso corpo todos esses sintomas físicos, só que tem um problema. Em situações normais, em situações que nós não estamos em pânico, nós não precisamos desses sintomas, nós precisamos correr. Como aconteceu comigo quando eu estava dentro de uma locadora para alugar um filme, quando aconteceu no meio de uma avenida eu estava dirigindo e como aconteceu várias outras coisas. Por causa disso, por causa do pânico, por isso que chama-se síndrome, porque não é uma doença, ela é um conjunto de coisas que acontecem. O ataque de pânico é relacionado à doença chamada síndrome do pânico. Bom, aí como que você trata? Porque quando você tem síndrome do pânico, ela pode desencadear outros problemas. Ela pode desencadear depressão, porque as pessoas elas ficam deprimidas e é uma outra doença não relacionada que não tem nada a ver. Quer dizer, tem uma relação, mas não é a mesma coisa. Você pode desenvolver agorafobia, que é medo de gente, medo de estar com outras pessoas. Então você não sai de casa com medo de ter uma crise. Veja, por isso que chama-se medo do medo. Você começa a evitar situações com medo de ter uma crise naquela situação. E aí, como que você resolve isso? Pelo fato de ser um problema que vem do cérebro, vem dos seus neurônios, dos seus neurotransmissores, você precisa tomar o remédio antidepressivo, que embora tenha o nome antidepressivo, ele não trata só de depressão. Por quê? Porque ele meio que começa a trabalhar novamente nos seus neurotransmissores, no seu cérebro, para dizer para eles, amiguinhos, não mande mais indicações para o corpo dessa pessoa que ela está em perigo, porque ela não está. E normalmente, quando você começa a tomar um antidepressivo, o seu psiquiatra também te receita um ansiolítico. No caso, eu tomava Rivotril, que é o clonazepam. Então, o antidepressivo que eu usava era a clomipramina e eu usava o clonazepam. Hoje existem outros remédios, por exemplo, a clomipramina normalmente é substituída pela fluoxetina, que não deu certo para mim, eu fui pior, tal, enfim. Então essas são as situações. Então, por que eu resolvi gravar esse vídeo? Para você que sofre disso, ou já sofreu, ou conhece alguém que sofre, é muito mais comum do que as pessoas pensam. Infelizmente, é uma doença que tem atingido cada vez mais com os dias de hoje, com um monte de coisa que a gente passa na vida, com o estresse que a vida de hoje nos gera. Então isso é muito mais comum. Então eu gostaria que você, esse desabafo, devido a essas pessoas que entraram em contato comigo, para dizer o seguinte: eu comecei a me tratar, os primeiros 15 dias de tratamento são os piores, porque como você está lidando com seus neurônios, seus neurotransmissores, quando o remédio, antes de melhorar, há uma piora nos sintomas. Eu lembro que na época que eu fiz, o psiquiatra disse para mim o seguinte, que normalmente 70% a 80% das pessoas com pânico, elas desistiam do antidepressivo exatamente porque ele fazia os sintomas ficarem piores e eles queriam ficar só usando o ansiolítico, no caso o Rivotril, porque o ansiolítico ele faz com que você fique mais relaxado. Só que não é ele que te cura. Ele só ajuda aqueles sintomas que são muito fortes. O que cura, o que vai ajudar a resolver o problema da síndrome do pânico é o antidepressivo, no caso da clomipramina ou fluoxetina ou o que quer que seja. E
Então ele já me alertou, seja forte nos primeiros 15 dias. E aí realmente houve uma piora nos primeiros 15 dias, eu comecei a ter crises mais frequentes e milagrosamente depois de 15, 20 dias eu não tive mais crises de pânico. E é muito surreal quando você, por exemplo, ao ir no supermercado sempre tinha uma crise, de repente você vai novamente, você fica esperando, porque o problema da crise é o que eu falei, ela gera outros problemas. Você está sempre num estado de alerta, porque você sabe que você vai ter um problema novamente, aí de repente você não tem mais. E aí você começa, isso aconteceu 12 anos atrás, e isso mudou a minha vida. Eu escrevia, na época do Orkut, eu participava de várias comunidades sobre isso, e um dia eu até escrevi uma coisa que as pessoas não entenderam, algumas ficaram extremamente chateadas comigo quando eu falei o seguinte: uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida foi ter crises de pânico. Porque antes das crises, eu era uma pessoa que eu não tinha tempo pra nada. Eu estava sempre correndo, sempre procurando alguma coisa, sempre querendo fazer, porque eu nunca tinha tempo. Eu não tinha tempo para as minhas filhas, eu não tinha tempo para minha família, eu não tinha tempo para os meus pais. E aí, de repente, tudo que eu passei, depois que eu me curei, toda e qualquer coisa, por menor que ela fosse, tipo conseguir pegar o carro e ir no mercado, pegar e aí eu lembro que eu pegava as minhas filhas, a gente pegava uma terça-feira, pegava o carro e descia pra praia, coisa que eu nunca tinha feito antes, porque eu não tinha tempo. E aí de repente essas pequenas coisas, essas pequenas vitórias, elas se tornaram coisas tão sensacionais, tão importantes na minha vida, e elas fizeram a diferença. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer e compartilhar. Eu tô num momento, mais uma vez, muito estressante da minha vida, porque muitas coisas, graças a Deus, estão indo muito bem, né? Quem me acompanha sabe que eu estou agora, como se não bastasse todo o trabalho que a gente tem na Itália, eu resolvi abrir uma empresa na Inglaterra, então eu agora estou vivendo entre Itália e Inglaterra. Eu estou neste momento em Liverpool, na Inglaterra. Eu abri uma empresa, essa empresa eu já tive que abrir uma segunda empresa aqui porque ela cresceu tanto. E eu, mais uma vez, depois de 12 anos, comecei a ter crises novamente de pânico. Claro que elas estão hoje num momento muito mais numa situação assim, que não dá nem para comparar com as crises anteriores. Eu demorei para entender que, de novo, eram crises de pânico. Para vocês terem uma ideia, eu estava tão tranquilo com isso que eu demorei meses para entender. Eu falei, nossa, eu estava achando que eu fiz vários exames de sangue aqui, várias coisas, sem nem me dar conta de que eu estava com crises de novo. Até que eu estava indo num jogo do Liverpool no estádio, eu estava no meio do jogo, aí eu não conseguia, eu comecei a me sentir mal, comecei a tremer, voltei para casa, falei, cara, perdi o jogo. E falei para a Luciana, minha esposa, falei, nossa, Nossa, parecia até aquelas crises que eu tinha de pânico antigamente, mas nossa, foi estranho. Achei que era meu óculos, troquei de óculos. Falei, né? Fui aqui no oftalmologista, falei, olha, eu acho que eu tô com problema porque eu acho que o meu óculos já tá antigo, então já tá criando de novo, como se eu tivesse sensações de desmaio, alguma coisa assim, mas não desmaiei. Até que, algumas semanas atrás, eu tava dentro da escola, estudando inglês, porque eu estou no propósito hoje de estudar inglês, porque eu tenho novos projetos que eu quero fazer e eu preciso do inglês para isso, um inglês fluente. E eu tive uma crise de novo na escola. E aí eu me dei conta, falei, não acredito. Eu estava num ambiente super tranquilo, com pessoas, eu já estou lá há algum tempo, então conheço todo mundo. E aí eu tive de novo. Fui aqui no médico de família, que na Inglaterra funciona exatamente da mesma forma na Itália, que você tem um médico de família que te atende e tal. E conversei. Então voltei agora a tomar clomipramina. Não estou usando clonazepam, eu não estou... Como as crises estão muito mais simples, eu não preciso usar o ansiolítico. Eu estou há 15 dias tomando clomipramina. Eu estou tomando 20 miligramas por dia. Eu lembro que no Brasil eu tomava muito mais do que isso. Então eu estou tomando 2 comprimidos à noite. Nos primeiros dias foi complicado. Por exemplo, eu ia no mercado, eu estava no caixa, eu me senti algumas vezes com crise de pânico. Como eu já sei como funciona... eu já sei que eu estou tendo uma crise, então eu sei que eu não vou desmaiar tal, mas os sintomas são muito ruins. E ontem eu fui no mercado sozinho novamente e não tive nenhuma crise. Então assim, é o que eu falo, são pequenas vitórias. E o que eu fiz diferente agora? Eu comecei a fazer uma coisa que era o meu último preconceito. Eu já tive preconceito com psiquiatra, eu já tive preconceito com remédios de tarja preta. Na época, minha mãe é evangélica, então na época, e
para você que também que é evangélico, tal, quando uma pessoa chegar para você e tiver crise de pânico ou depressão ou qualquer doença relacionada a isso, não fale para ela ir para a igreja. Não é isso. Eu acredito muito em Deus, eu tenho muita fé muito grande, tenho muita fé em Nossa Senhora, mas não é assim, não é frescura. Não é assim, eu tô falando isso com o maior carinho por todo mundo, tá? Eu sei que muita gente quer ajudar, mas a pessoa que está nessa situação, seja uma crise de ansiedade, de pânico ou depressão, que é muito mais sério, as pessoas elas estão fragilizadas. E cuidado para não vitimizar, cuidado para você não transformar quem é vítima em culpado. É muito... na ânsia de tentar ajudar as pessoas, a gente acaba dizendo, não, porque isso você coloca na sua cabeça. Como se nós, que estamos tendo um problema, que é um problema mental, de saúde mental, nós não controlamos. Não é uma escolha que nós temos, porque ninguém escolhe ficar doente, ninguém escolhe ter esse tipo de coisa. Então, muito cuidado com isso. E a última barreira que eu tinha era com terapia. Porque psicoterapia, esse tipo de coisa, ir num psicólogo, também eu tinha esse problema, até que eu eliminei essa barreira e essa é a segunda semana que eu comecei a fazer terapia. Felizmente eu consigo fazer à distância, né? Eu tenho uma terapeuta na cidade de Sorocaba e que tem me acompanhado e é impressionante como a gente em pouco tempo, porque assim, na época o meu psiquiatra já tinha dito, olha, para você curar o pânico nós temos duas situações. A primeira, nós vamos começar com medicamento, mas é importante que você faça terapia para descobrir quais são as causas, porque toda consequência tem uma causa. E eu falei, não, olha, eu não quero saber disso, eu não quero saber quais são as causas, eu quero só me curar. E durante 12 anos isso aconteceu. Até que agora eu tenho novamente, então eu falei, bom, agora chegou a hora de realmente saber quais são as causas. Porque quando eu trabalho as causas dos meus problemas, aí eu realmente, junto com a medicação, uma coisa não substitui a outra, a gente consegue se curar. Então, a minha mensagem para todos vocês que por algum motivo estão passando por uma doença parecida, seja o pânico, seja uma crise de ansiedade que não é necessariamente uma crise de pânico, seja a agorafobia, seja a depressão nos seus mais variados níveis, existe solução. Se neste momento você não consegue visualizar uma luz no fim do túnel, você não consegue entender o porquê que você está passando por isso, eu quis compartilhar essa minha história. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito sucesso na minha vida pessoal e profissional. Não existe classe social, não existe raça, não existe nada. Esse tipo de doença, ela aflige não porque você é pobre ou porque você é rico, porque você é bem sucedido ou porque você é fracassado, porque você está bem ou porque você está mal, ela simplesmente acontece. E aí a gente precisa saber quais são os motivos. Então, assim como eu tive, assim como hoje o padre Fábio de Mello também confessou que teve, assim como várias pessoas que de repente a gente pensa, nossa, que estranho, como que ele teve? Exatamente esse é o objetivo desse vídeo. Não existe raça, religião, crença, classe social para você ter um problema desses. Mas existe solução, tá? Graças a Deus, ao contrário de doenças degenerativas ou doenças como câncer ou doenças agressivas, este tipo de coisa tem solução. Seja solução através da psicoterapia, seja solução através dos medicamentos, seja solução através do que quer que seja, mas existe solução. Então, essa era a mensagem que eu queria passar nesse vídeo. Não esmoreça, tá? Pense que isso é mais uma das coisas que o universo... Eu vou falar universo para não falar Deus, de repente você não é religioso, você entenda como você quiser. Se de repente o universo colocou para você essa barreira para que você possa superá-la e, como eu fiz, começar depois a dar valor a pequenas coisas na sua vida, tá bom? Então eu espero que esse vídeo ajude as pessoas que estão passando por isso. Eu espero que ajude e qualquer coisa, se você quiser conversar ou contar a sua experiência com isso, desabafar, porque nesse momento a gente normalmente está sozinho, porque a gente não tem com quem conversar, deixa um comentário aqui embaixo.
conte a sua história aqui, de repente, e se você já passou por isso e se curou e já não tem mais esse trabalho, e se você vê algum comentário desse aqui embaixo, ajude essa pessoa também. Vamos transformar de repente esse vídeo aqui numa comunhão de pessoas que de repente estão precisando de ajuda, aqueles que já passaram por isso, para que a gente consiga de alguma forma ajudar outras pessoas também, tá bom? Muito obrigado a todos, desculpem a vocês que estão no canal e que de repente estão sempre procurando vídeos sobre cidadania italiana, mas eu achei doveroso vir aqui conversar sobre esse tipo de coisa, tá bom? Um grande abraço a todos e arrivederci!